Hello, follower de Jesus! Vamos para uma aula com um devocional. Olha aí que maravilha! Cada aula tem uma peculiaridade, né? Hoje você não vai ter oração para você criar, né, variações. Você vai ter um trecho da Bíblia, um versículo, vai ter uma reflexão sobre isso, vão ter declarações diárias e uma tarefinha, um tempo de você deixar, né, essa palavra entrar no seu coração e ver o que Deus fala para você. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos lá. God's perfect guidance, né? Então é a orientação perfeita de Deus. É sobre isso. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to him and he will make your path straight. Então vamos entender, né, o que está falando aqui, ó. Baixa o seu material está mais completo do que o arquivo da Teacher. Por quê? Porque na reflexão, a Teacher, no seu material, eu coloquei a pronúncia de cada frase e a equivalência. Aqui eu não coloquei, aqui eu coloquei só a reflexão e a equivalência, tá? Senão o arquivo vai ficar muito pesado, muito grande. Por quê? O que você vai usar para treinar? Você vai treinar falar o versículo, vai treinar falar as afirmações, tá? A reflexão, a Teacher também colocou a pronúncia aqui debaixo da aula do devocional. Então, você tem o MP3 com as afirmações e com a reflexão. Você pode ouvir e tentar ler junto, tá bom? Usando o seu PDF. Então, vamos lá, ó. Trust in the Lord with all. Eu poderia juntar aqui, ó, with com all, vira with all. With all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Confia no Senhor com todo o seu coração, de todo o seu coração. And lean not on. Ó, a Titi juntou tudo aqui, ó. O lean termina com N e o not começa com N. Então, por economia de som, a gente vai pronunciar um N só. Então fica, aí então eu juntei o lean com not. Lean not. Só que eu tenho T entre o som do O, som de vogais. Então eu transformei o T num R e fui juntando uma coisa na outra, ó. Então ficou lean not on, virou lean not on, ó. And lean not on your, poderia ter juntado your também. Poderia ser assim, ó, lean not on your teacher do céu, é isso mesmo. É por isso que você escuta e não entende. Por essas questões de conexão e adaptação do som, tá? Então, vamos lá. And lean not on your own understanding. Understanding, repete aí. E não te apoies. Então, lean é apoiar. Lean not, não te apoies. On your, no teu. On, no seu próprio. Understanding, entendimento, na sua própria compreensão. Veja, a pronúncia do on antes do your é a mesma do on antes de understanding. São homófonas, são palavras que a escrita é diferente, mas a pronúncia é a mesma. In all your ways, in all, juntei o in com all, in all. Your ways, em todos os teus caminhos, submit to him. Então, ó, submit to. Não vamos falar dois T's, vamos falar um só. Então, veja. In all your ways, submit to him. Submit to him. Repete aí. Submit to him. O que é o submit to him? É submeter, né? Então, em todos os nossos caminhos, que a gente possa entregar para o Senhor, que a gente possa submeter as nossas vontades, os nossos planos a Ele. Então, é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, colocar, né? Reconhecer que Ele é o dono de todas as coisas, certo? Então, in all your ways, em todos os seus caminhos, submit to him. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, submeta a Ele, né? And he, e Ele, will make. O que Ele vai fazer? Vamos entender aqui. Make your paths straight é o caminho reto. Straight é reto. Ele vai fazer o caminho ficar reto. Então, Ele endireitará. Will make your path straight. Então, o will dá o ará do final, é o futuro, né?
O que ele vai fazer? Uma promessa dele. Por isso que é will. E ele endireitará as tuas veredas. Então, path é vereda, que é caminho. Como aqui o path termina com S e o straight começa com S, olha só como que vai ficar a pronúncia, ó. And he will make your... Eu poderia juntar o make com your, tá? And he will make your path straight. É como se o path tivesse no singular. Porque eu vou emprestar o S do straight pro path. Então, é como se fosse uma palavra só. And he will make your path straight. Ó, your path straight. Your path straight. Um S só. Teacher, eu posso falar your path straight? Pode, mas a fala não vai ficar fluida, ok? A fala, ela não vai ficar uma fala com fluidez. Ela fica truncada. É por isso que a teacher coloca embaixo a melhor maneira de você pronunciar isso, tá? Então, and he will make your path straight. E ele endireitará as tuas veredas. Ok? Então, olha lá, ó. When we surrender our need to understand everything. Quando nós rendemos a nossa necessidade de entender tudo. And place our complete trust. E colocamos a nossa total confiança. Complete é completa, confiança completa. Então, a confiança total, né? In God, em Deus. He faithfully, ele fielmente, guides our steps. Guia os nossos passos. Então, guide é guiar. Our, os nossos steps, passos. Like a skilled navigator, então como um navegador habilidoso, he sees, ele vê, the full journey ahead, a viagem completa, a jornada completa à frente. Deus vê, a gente não vê nada, né? A gente vê aqui só, né? Ele vê tudo, ele vê a figura completa. While, enquanto, we only glimpse, enquanto a gente só tem um vislumbre, né? Glimpse é como se fosse uma olhada rápida, assim. A gente tem uma visão rápida, só um vislumbre. The immediate path, o caminho imediato. Então, a gente só vê o meio metro aqui, né? Deus vê a jornada inteira. A gente vê só o próximo passo. Só o caminho imediato. Só, sei lá, né? Alguns metrinhos, alguns centímetrozinhos da frente. Our role is to trust. O nosso papel, our role, is to trust, é confiar and submit, e nos submeter, knowing that his wisdom, sabendo que a sua sabedoria, a sabedoria dele, far, ó, de longe, exceeds our limited perspective, excede muito, de longe, a nossa perspectiva limitada. God's leadership, a liderança de Deus, olha lá o apóstrofo com o S indicando Dodá, né? God's leadership, a liderança de Deus, isn't just about direction, não é apenas, ó, just about, não é apenas, somente sobre direção. It's about transformation, é sobre transformação. As we walk in his wisdom, conforme, à medida que, né, nós caminhamos na sua sabedoria ou na sabedoria dele, joy, a alegria, naturalmente, flows from this trust. Ela flui dessa confiança. Que confiança? Relationship, dessa relação de confiança. Então, veja, mais uma vez o trust está dando qualidade para o tipo de relação. Então, a alegria flui naturalmente dessa relação de confiança. This joy isn't dependent on favorable. Esta alegria, this joy, isn't, não é dependent on, não é dependente, ou dependent on, né? Eu acho que no arquivo a teacher tirou o T, porque eu tenho NT, o T cai. Então a teacher acho que conectou dependent com on aí no seu arquivo. This joy isn't dependent on favorable circumstances. Olha como é que a teacher escreveu circumstances aí no seu arquivo. Essa alegria ela não é dependente de circunstâncias favoráveis, but is anchored, mas é ancorada, está ancorada in God's unchanging love, no amor
imutável de Deus, né? And faithfulness, e fidelidade, no amor e na fidelidade imutáveis, né? Então, o unchanging tá dando qualidade para o amor e para a fidelidade de Deus, né? Faithfulness é fidelidade. Love é amor. Unchanging, imutável. E eu tenho o apóstrofo S aqui, dizendo que a fidelidade e o amor imutáveis são de quem? Dele, de Deus. Então, essa alegria não depende de circunstâncias favoráveis, mas está ancorada no amor e na fidelidade imutáveis de Deus. E aí, você tem algumas declarações que você vai treinar a fazer ao longo do dia. Olha que legal, ó. I trust in God's perfect guidance. I trust in God's perfect guidance. Esse T do perfect, ele não é falado, ele é um T bem fraquinho, tá? Eu confio na orientação perfeita de Deus. God's joy fills me independent of circumstances. A alegria de Deus me enche independentemente das circunstâncias. God's joy fills me independent of circumstances. Ou independent of, tá? Poderia ter tirado o T aqui e conectado o N com of. Independent of circumstances. My life testifies to God's goodness and strength. A minha vida dá testemunho da bondade e da força de Deus. My life, repete aí. My life testifies to God's goodness and strength. God's light shines through me in dark places. Vamos lá, olha como é que a Titi colocou a pronúncia. God's light shines through me in dark places. A luz de Deus, God's light, a luz de Deus, shines, brilha, through me, através de mim, in dark places, em lugares escuros. E qual que é a aplicação, né? Take a moment today, tire, reserve um momento hoje, to identify, para identificar one area, uma área, where you've been relying on your own understanding, onde você está confiando no seu próprio entendimento. Consciously, conscientemente, surrender it, entregue-a to God, a Deus, né? Asking Him, pedindo a Ele, to fill, para preencher that space, aquele espaço, with joy, with His joy and wisdom, com a sua alegria e sabedoria. Então, reserva um tempo, né? Hoje, para você parar para pensar, puxa, qual é o fardo que tá difícil de eu carregar? O que tá pesado porque você tá carregando sozinho? Porque você tá confiando no seu esforço, na sua inteligência e não na companhia de Deus, na providência de Deus, na presença de Deus, na sabedoria dele. Então, se tá pesado demais é porque tá debaixo do esforço, não tá debaixo da graça nem do favor. Então, esse é o exercício que você precisa fazer com esse devocional. E o quê? Pedir para Deus, né? Entrega para ele, Senhor, me ajuda a carregar esse fardo, porque o jugo e o fardo dele é leve e suave, né? Então, quando tá pesado demais é porque a gente tá tentando fazer sozinho. Então, que você possa pedir para Deus, né? Te acompanhar nessa empreitada, nessa tarefa que deve estar difícil para você, porque você está confiando no seu próprio entendimento, na sua inteligência, não está deixando Deus agir, ok? Eu quero saber o que você achou desse material, desse devocional, deixa aqui no campo de comentários e que você possa aproveitar. Então, cada aula, cada conteúdo que a teacher entrega tem um objetivo, né? Então, até para você não ficar entediado, cada material tem uma proposta. Alguns têm propostas mais parecidas, mas outros são diferentes. Então, no louvor, qual é o treino? Cantar o louvor. No devocional aqui, repetir as afirmações ao longo do dia. Veja, são frases pequenininhas, né? O devocional é mais um material de reflexão e tudo mais. Por isso que a teacher caprichou no seu PDF, não aqui no arquivo, tá? No arquivo eu coloquei o essencial, eu coloquei o trecho da Bíblia, eu coloquei as afirmações, a reflexão, mas eu deixei o seu material bem completinho, colocando a pronúncia e tudo mais. Se você tiver alguma dúvida, tudo que você precisa fazer é deixar aqui debaixo no campo de comentários, tá bom? A Titi vai ficando por aqui.
Grace and peace. See you next video. Bye bye.